A pesquisadora Renata Cristina Batista Fonseca, da Unesp de Botucatu, fala sobre caracterização e monitoramento da fauna silvestre. Ela, em conjunto com pesquisadores e orientados, utiliza diversos recursos disponíveis para observar mudanças na fauna de áreas naturais e sistemas produtivos, com o objetivo de poder aplicar estratégias de conservação e manejo da vida silvestre, evitando assim desastres ambientais. O Ciência Sem Limites começa agora. Está no ar o Ciência Sem Limites. Bem-vindas e bem-vindos. Como vocês puderam ver na abertura do programa desta semana, o assunto é caracterização e monitoramento da fauna silvestre. Sobre esse assunto, ao nosso lado está a professora e pesquisadora Renata Fonseca, da Faculdade de Ciências Agronômicas do campus de Botucatu, da Unesp. Prazer em tê-la no Ciência Sem Limites, professora. O prazer é meu. Professora, antes da gente entrar no tema do programa desta semana, nós queremos saber a sua trajetória acadêmica. Ah, sim. Bom, eu sou engenheira florestal, sou formada pela Unesp, sou da segunda turma de engenheiros florestais aqui da Faculdade de Ciências Agronômicas. Após a graduação, eu fiz o mestrado em ciência florestal e depois o doutorado em ecologia. Ingressei aqui na universidade, em 1997, para desenvolver essa área de conservação da natureza dentro do curso de engenharia florestal. Perfeito. Antes da gente falar especificamente do tema, que ambiente é esse? Onde é que nós estamos? Bom, nós estamos aqui na Fazenda Experimental Edgárdia, que é uma das fazendas da Unesp aqui em Botucatu. E esse ambiente em que nós estamos é conhecido como a Mata Atlântica do interior do estado de São Paulo. Só para quem está nos vendo em casa, esse ambiente ainda é intocável? Toda a região aqui de Botucatu, ela passou pelo ciclo do café. Então nós temos áreas que são intocadas, mas algumas áreas que sofreram a influência desses cafezais, muitos até sombreados. Mas essa mata, por exemplo? Então, essa mata, ela iniciou a partir de um processo de regeneração natural, quando esses cafés foram abandonados. Perfeito. A exemplo dessa mina extremamente natural. Sim. E foi feita a análise dessa água? Essa água aí é pura e potável, fiquem tranquilos, dizem até que tem uso medicinal. Perfeito. Professora, vamos entrar no tema. Gostaria que a senhora explicasse então o que é essa caracterização, esse monitoramento da fauna silvestre. Bom, hoje em dia nós sabemos que a humanidade tem ocupado os ambientes e a partir daí o que nós assistimos é a substituição das áreas naturais por áreas de cultivo, também pela área urbana. Então o que nós temos hoje de vegetação natural são pequenas porções, pequenas áreas que estão espalhadas em uma área que foi modificada pelo homem. Associada a essas áreas nós temos o quê? Além da vegetação nós temos a fauna silvestre. E para que a gente consiga manter a diversidade biológica, que é tão importante para a nossa sobrevivência e também para a manutenção dos processos de produção, nós precisamos ter estratégias para a conservação dessa fauna. Agora, como nós vamos conservar se nós não conhecemos? Então, o primeiro passo é uma caracterização, é um diagnóstico dessa fauna, saber quais são as espécies, onde elas estão localizadas, quais são as suas necessidades para manutenção e sobrevivência, para que aí nós possamos então entender se existem espécies ameaçadas, quais são as principais pressões e trabalhar com a conservação dessas áreas. Quem está em casa pode estar perguntando por que é importante preservar a fauna. Quando se fala em fauna, são os animais, evidentemente, né? Por que é importante preservar? A fauna silvestre, além de ser um componente dos ecossistemas naturais, ela traz muitos benefícios também para as nossas áreas modificadas, para as cidades, para as áreas de cultivo, porque a fauna silvestre ela atua muito no controle biológico, seja através da predação. Então, por exemplo, hoje se fala muito em espécies invasoras, espécies que acabam degradando os cultivos. Então, nós temos o que? Os predadores, que vão estar fazendo essa função de controlar a população que está sendo considerada praga. Para ter um equilíbrio, Para ter um equilíbrio ecológico. Outra coisa muito importante é a questão da restauração dos ecossistemas. Então, mesmo quando uma área ela foi desmatada, existe um trabalho constante da fauna silvestre
no transporte de propágulos de sementes e de frutos que vão propiciar a regeneração natural dessas áreas. Você trabalha com um grupo, uma equipe? Sim, então nós temos hoje alunos de graduação que trabalham com a gente, nós temos alunos de pós-graduação e também temos alguns pesquisadores associados. Quer dizer, uns parceiros? Os parceiros, né? A iniciativa privada também está preocupada com esse assunto? Sim, então nós temos parcerias com empresas privadas, a gente atua muito no setor florestal, porque a iniciativa privada, como tem o objetivo de produção, eles precisam, além de produzir, garantir a manutenção da diversidade biológica. Você comentou comigo que a Juliana trabalha nesse aspecto, Sim. Que é uma pesquisadora. É. Vamos ver o depoimento dela? Roda o VT da Juliana. Sou parceira da professora Renata numa pesquisa que a gente faz principalmente com empresas privadas, né? E o principal trabalho que a gente faz é com a Luarcel, uma empresa de produção florestal, aqui da região, né, do interior de São Paulo. E a gente está há 10 anos monitorando a fauna, mamíferos de médio e grande porte, em 2 fazendas dessa empresa. Então a gente vai a campo 4 vezes ao ano, desde 2007, e é para ver que animais que tem ali, se eles estão se mantendo ali ou não, o que está acontecendo com o ambiente que está influenciando a permanência ou não dessa fauna. O trabalho está chegando ao final, a gente vai fazer as análises no ano que vem. Mas preliminarmente a gente pode falar que a fauna, os mamíferos de médio e grande porte nessas fazendas, nessa empresa, está sendo mantida. Então a gente vê ao longo desses anos que aqueles animais, aquela riqueza de fauna que a gente começou a monitorar, né, que caracterizou lá em 2007, ela vem se mantendo. Então, o trabalho de análise estatística tal vai mostrar para a gente se existe alguma flutuação, se tem alguma tendência acontecendo. Mas de maneira preliminar a gente percebe que o manejo que é feito nessas empresas, a preservação das reservas legais, das APPs, que são as matas ciliares, tem de certa maneira mantido a fauna nesses locais. Então tem dado o suporte que essa fauna precisa para ficar nesses locais, né? Então essa pesquisa a gente faz através da FEPAF, que é uma fundação ligada à Faculdade de Ciências Agronômicas, né, que faz esse meio de campo entre a universidade e as empresas, o setor privado. Parabéns, hein, pelo depoimento da Juliana, hein? Pessoas dedicadas à pesquisa, né, professor? Sim, nós temos uma equipe bastante coesa, que já vem trabalhando com a gente há algum tempo. E é muito interessante, porque quando se fala em fauna silvestre, também é uma área multidisciplinar. Sim. Então nós temos biólogos, engenheiros florestais e ecólogos que trabalham nessa área. Como é que vocês fazem o censo ou a captura desses animais? O levantamento, a caracterização da fauna, nós podemos fazer por uma simples observação, mas em muitos casos é necessária a captura. Então a captura pode ser feita com rede de neblinas, quando nós trabalhamos com aves e com morcegos. Ela pode ser feita, por exemplo, a captura de imagens, quando trabalhamos com mamíferos de médio e grande porte. Com câmeras, com sensores? Com câmeras, e tal. Isso. E também com algumas armadilhas de alçapão, realmente para capturar esses animais quando a gente trabalha principalmente com mamíferos pequenos. Perfeito. Vamos falar sobre esse assunto mais detalhadamente? Sim. No bloco seguinte. Nós estamos chegando ao final deste bloco e nós vamos querer ver como é que são essas armadilhas, como é que vocês realizam esse censo com relação à fauna. Para você contactar a pesquisadora, o e-mail dela está aparecendo aí na sua tela, rfonseca@fca.unesp.br. Se quiser conhecer um pouco mais sobre a unidade, www.fca.unesp.br. Clique em Departamento de Ciência Florestal, aqui do campus de Botucatu da Unesp. E para você contactar a gente e rever os nossos programas, www.tv.unesp.br. Um rápido intervalo e a gente volta já já. O Ciência Sem Limites está de volta. E como você pode ver, o assunto do programa desta semana é caracterização e monitoramento da fauna silvestre. Sobre esse assunto, ao nosso lado está a professora e pesquisadora Renata Fonseca, da Faculdade de Ciências Agronômicas do campus de Botucatu da Unesp.
Professora, nós falamos no bloco anterior sobre armadilhas, capturas. Como é que vocês realizam tudo isso? Vocês têm que ter um amparo legal para isso? Temos sim. Então, todo o trabalho que se faz com fauna silvestre, ele precisa de uma autorização dos órgãos estaduais competentes. Então, nós submetemos esse projeto e aí, com a aprovação, nós vamos a campo. Todas as armadilhas, todo o material que nós utilizamos, nós procuramos ter uma metodologia menos invasiva possível, ou seja, não causar transtornos à fauna. Então a gente pensa muito na segurança. As armadilhas, vocês que projetam essas armadilhas ou já tem um protocolo para isso? Já existe, são armadilhas que são usadas já há muitos anos para a caracterização e monitoramento da fauna silvestre. Quer dizer, não causa dano nenhum ao animal, porque quem está nos vendo pode ver naqueles filmes, né, norte-americanos que prende a pata do animal, causa um transtorno levando até a morte, né? Isso aqui nunca aconteceu. Então, sempre que podemos fazer a simples observação, nós optamos pela observação. Mas alguns estudos, eles necessitam realmente da captura. Então, daí nós usamos as redes, as outras armadilhas, né? E no caso da armadilha fotográfica, ela também não causaria nenhum impacto para a fauna silvestre. E vocês acabam marcando ou chipando ou colocando alguma identificação no animal? Sim. No caso das aves, é colocado manilha. No caso dos pequenos mamíferos, é colocado um brinco. Então, existe esse sistema de marcação, mas sempre com autorização do órgão competente. Quem está nos vendo pode estar perguntando, mas que tipo de animais são esses? É capivara, paca, cateto, que tipo? Então nós trabalhamos com vários grupos, porque a nossa intenção é conhecer a fauna de uma maneira geral. Então nós trabalhamos com os morcegos, né? E o Moisés trabalha com os morcegos, nós trabalhamos com as aves, tanto com observação, às vezes com captura, e nós temos o Osório e o Vitor que trabalham com isso. Essa tela que nós estamos vendo agora, né? Isso. Né? Mas nós também temos algumas armadilhas fotográficas, que hoje quem está trabalhando com essas armadilhas é o Renato, que faz o monitoramento da onça parda, né? E nós temos algumas formas também de conseguir a marcação dos animais. Por exemplo, quando eu uso uma parcela de areia, coloco algumas iscas e o animal imprime a sua pegada. Então é uma forma indireta. E aí vocês identificam o animal. Exatamente, sem precisar capturar esse animal. E nessa mata que nós estamos, todos esses animais que você falou, encontra-se aqui? Sim, então nós temos aqui nessa mata, né, dentro da Fazenda Edgard, é uma área bastante rica, tanto em vegetação quanto fauna, e nós já fizemos levantamentos de todos esses grupos que eu já mencionei. E você mencionou essas pessoas que trabalham diretamente, que é o Moisés? Isso, Moisés, o Lucas, o Osório, o Vitor. Professora, vamos ver então o depoimento do Osório e do Vitor. Roda o VT. A gente monitora comunidades de aves em reservas legais de empresas do setor florestal. A gente usa metodologias não invasivas que envolvam detecção de som e a imagem desses animais. A gente usa pontos de escuta, que é um método bastante apropriado, onde você registra animais de todos os estratos florestais, desde o dossel até o chão. Eu trabalho com a caracterização trófica e ocupação de extrato por aves em fragmentos florestais. E com o levantamento nós podemos inferir bioindicadores de qualidade ambiental. Então, pela ocorrência de certas aves em determinados extratos ou no próprio fragmento, nós podemos avaliar a qualidade desse ambiente. E famílias de certas aves, como Dendrocolaptidae, que são os arapaçus, ou Psididae, que inclui os pica-paus, são bons indicadores ambientais de qualidade, justamente porque eles são mais especializados na sua alimentação e tendem a ocupar só esses ambientes mais equilibrados. Os métodos de captura, eles não são os principais métodos, ele é um método complementar que ele vai permitir que você registre animais que vocalizam um pouco no ambiente. Mas o método principal são os pontos de escuta, que exigem que você tenha um bom conhecimento da vocalização das espécies, assim também como conhecimento de reconhecimento visual dessas espécies. A gente vai a campo com gravador, máquina fotográfica, e onde a gente registra som e imagem das espécies que eventualmente a gente não conhece. E também esse método permite que a gente calcule a abundância relativa das espécies. Ao longo do tempo, se houver alteração desses valores, a gente pode inferir
que está tendo algum tipo de influência positiva ou negativa em cima dessas espécies. Parabéns, hein? São pesquisas realmente dedicadas. E, professora, por que realizar esse tipo de pesquisa? Hoje, para qualquer obra, qualquer empreendimento, qualquer implantação de alguma cultura agrícola ou florestal, existe a necessidade do licenciamento ambiental. E nesses licenciamentos nós precisamos conhecer essa fauna silvestre e, em muitos casos, até monitorá-la para saber se esses empreendimentos, se essas ações não estão causando algum impacto na fauna silvestre. Então, o licenciamento é uma das aplicações. Que tipo de impacto pode causar? Então, com as modificações dos ambientes, muitos animais acabam deixando de usar essas áreas, né? E aí você pode ter uma diminuição na oferta de recursos e de abrigos para essa fauna, ou em muitos casos ao inverso. A fauna acaba se beneficiando desses empreendimentos e aumentando muito as suas populações. É o caso não necessariamente da sua pesquisa, mas a proliferação dos javalis em todo o Brasil? E no caso do javali especificamente, foi um processo de introdução dessa fauna exótica e que hoje nós estamos convivendo com esse problema. Perfeito. Vocês têm algumas parcerias com órgão de fomento ou iniciativa privada? Sim, então nós trabalhamos principalmente com a iniciativa privada. A senhora vai responder isso no próximo bloco, nós estamos chegando no final deste e a senhora vai explicar essas parcerias, esses convênios, o benefício do seu trabalho para com essas empresas, para com a sociedade também. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos na sequência, um instante só. O Ciência Sem Limites está de volta e, como você pode ver, o assunto do programa desta semana nós estamos falando sobre caracterização e monitoramento da fauna silvestre. Sobre esse assunto, ao nosso lado está a professora e pesquisadora Renata Fonseca, da Faculdade de Ciências Agronômicas do campus de Botucatu, da Unesp. Professora, como é que é feita esse trabalho de legislação, dessa parceria com a iniciativa privada, em termos de certificação, para que essas empresas, como é que funciona isso, para que elas tenham essa certificação? Hoje em dia, pela própria conscientização e exigência do mercado consumidor, muitas empresas têm partido para certificar os seus produtos. Por exemplo, madeira? Madeira certificada, produtos agrícolas certificados ou até a própria agropecuária. Então, o que acontece? Para garantir, né, para o consumidor que essas empresas estão fazendo um manejo que conserve a diversidade biológica, existe a necessidade de se fazer uma caracterização dessa diversidade. E na diversidade entra a questão da fauna silvestre também. É como se recebesse um certificado de orgânico, verdura orgânica, né? sem agrotóxico, só que voltada para o caso da fauna, né, dessas empresas. E vocês têm muita parceria? As empresas procuram o seu trabalho? Sim, as empresas têm procurado. Tradicionalmente a gente tem trabalhado com o setor florestal, mas nós já estamos trabalhando com as usinas de cana-de-açúcar. Inclusive a área pecuária já tem nos buscado para buscar assim, alternativas de fazer o melhor manejo possível nessas áreas produtivas. E de que forma? Dá um exemplo, por exemplo, nas usinas de açúcar. Como é que é feito esse monitoramento ou essa caracterização? Então nós trabalhamos com a caracterização tanto nas áreas naturais, que são as beiras de rio, as reservas legais, as áreas naturais que existem, mas também na área de produção. Quer dizer, vocês apontam o que pode ter, o que pode não ter, o que pode plantar ou não? Na verdade a gente coloca assim, quais são os cuidados que essas empresas precisam ter para que a fauna silvestre possa continuar habitando aquela região. E proliferando também, né? Exatamente. Professora, você tem no seu grupo elementos que monitoram onça, pequenos animais, enfim, por quê? E quem são eles? Então nós temos o Renato, que faz um trabalho com a onça parda na região. Nós temos o Lucas, que tem trabalhado também com aves, mas tem dado suporte grande com os pequenos mamíferos. E nós temos também o Moisés, que faz um trabalho mais específico com os morcegos. Por que os morcegos? Os morcegos, né, eles têm um papel muito importante na regeneração das florestas, porque muitos são frugívoros e transportam as sementes. E nós temos também muita importância no controle dos insetos, que muitas vezes são pragas na agricultura. Perfeito. Vamos ver o depoimento dessa turma, então, que faz parte do grupo de pesquisa da professora. Roda o VT.
a gente está trabalhando com os morcegos. Eu trabalho em áreas de reflorestamento com eucalipto e em áreas de mata natural também. Queremos ver quais os animais que estão nesses lugares e também queremos saber se o corte do eucalipto influencia nessa população. Trabalhamos durante 3 anos em uma área e vamos fazer alguns cálculos estatísticos para saber se essa população está sofrendo algum declínio ou não e se esse corte influencia ou não nessa população de morcegos. Atualmente eu estou terminando meu TCC, trabalho de conclusão de curso, com a professora Renata, com levantamento e monitoramento de fauna para licenciamento ambiental. Então é um projeto de instrumentação, onde faz todo um levantamento sobre o que é o licenciamento e a importância do monitoramento e levantamento de fauna dentro desse licenciamento. O meu trabalho junto com a professora Renata é de caracterização genética da onça parda aqui na fazenda Edgardia. O meu trabalho ele funciona da seguinte maneira: eu percorro trilhas em busca não do animal em si, e sim das fezes desses animais, porque nas fezes desses animais possuem o DNA dele. E eu faço a extração de DNA dessas amostras e identifico, eu dou cara para essas amostras. Então eu consigo ver a diversidade genética da onça parda aqui na região. Para a captura dos morcegos, nós utilizamos redes de neblina. Utilizamos a rede de neblina em duas alturas. Uma que fica no subdossel, que é abaixo das árvores, e outra que fica no dossel, que é na copa das árvores. Então, com esses dados, conseguimos até agora interpretar que algumas espécies são beneficiadas com o corte do eucalipto, a população dessa espécie aumenta, e algumas outras espécies não sentem o corte do eucalipto, né, nesse primeiro momento. Pode ser que com o crescimento novamente do eucalipto, daqui a alguns anos, 5, 6, 7 anos, essa comunidade ela volte a ter um equilíbrio como era antes do corte. No caso de mamíferos pequenos, é de difícil visualização, então a maioria das metodologias é com captura, é com armadilha. Então essas armadilhas a gente distribui de uma forma organizada na mata, sempre marcando essas armadilhas. E a partir do momento que você capturou o bicho, geralmente ele é anestesiado com um pouco de éter e a gente faz todas as medidas de biometria dele, então comprimento total, comprimento da cauda, então todas essas informações para entender o que está acontecendo com essa população. E no caso de mamíferos pequenos, né, que são pequenos roedores, alguns marsupiais, eles são muito de difícil identificação. Então você precisa estar bem preparado para fazer uma identificação correta desses animais. A gente terminou a parte de coleta das amostras, onde a gente vai identificar esses animais para ver se é macho, se é fêmea. São vários processos laboratoriais que demoram um pouquinho mais de tempo, mas no final a gente consegue fazer uma análise e identificar se a onça que a gente tem aqui é a da subespécie da região mesmo, se aparece alguns cruzes entre irmãos. Então a gente consegue ver o grau de parentesco entre os animais e traçar aí um possível manejo do local no futuro para assegurar que essa espécie continue aqui e numa diversidade suficiente para manter a população saudável. Professora, parabéns pela equipe, pelos depoimentos. O que está acontecendo? Muitos animais dessas florestas estão invadindo a área urbana. A gente vê nos noticiários onças, jacarés, né? Até mesmo capivaras. É a falta dessa caracterização, desse monitoramento ou é a falta de florestas? O que nós assistimos aí ao longo do tempo foi a diminuição dessas áreas naturais, que são, na verdade, o habitat para essa fauna silvestre. Então, tanto com o processo de produção quanto da expansão das cidades, muitas vezes a fauna busca recursos fora das áreas naturais, por essas áreas estarem isoladas, diminuídas e ainda sofrerem pressão, como a questão do fogo, como a questão da caça, extração ilegal. Perfeito. Professora, parabéns pelo seu trabalho. Você tem já algum dado preliminar? O que a gente observa, né, é que com a própria legislação e com a questão da certificação florestal, muitas áreas que estavam mais degradadas estão se reconstituindo. Então, muitos animais, sim, estão voltando a compor essas áreas. Então a gente já tem algumas áreas que a gente observa. Como a gente faz o monitoramento, de tempo em tempo nós voltamos na mesma área, nós já estamos observando essas questões. Por outro lado, existem algumas áreas que ficaram muito isoladas e que a tendência é uma diminuição dessa fauna silvestre. E aí entram as estratégias de conservação.
como a questão de estabelecimento de corredores, de áreas de reserva, para que essa fauna possa voltar a habitar essas regiões. Maravilha. O que eu não perguntei que a senhora gostaria de destacar nesse finalzinho desse bate-papo? Eu acho assim, existem as unidades de conservação, como os parques e reservas, que cuidam da diversidade biológica. Mas as nossas ações enquanto cidade, enquanto áreas de produção, nós precisamos também ter esse olhar para a fauna silvestre. Então, assim, a aproximação da pesquisa com o setor produtivo, ele é fundamental para que a gente possa dar novos rumos a essa produção. Parabéns pelo seu trabalho, eu tenho certeza que a fauna agradece imensamente esse seu trabalho, além de monitoramento, de identificação, enfim, de proteção da mata e também dos animais. Sucesso e parabéns. Obrigada. Para você contactar a pesquisadora, o e-mail dela está aparecendo aí na sua tela, rfonseca@fca.unesp.br. Para entrar em contato e conhecer um pouco mais sobre a unidade aqui da Unesp, www.fca.unesp.br, clique em Departamento de Ciência Florestal. Para você nos contactar e rever os nossos programas, www.tv.unesp.br. Ponto final em mais um Ciência Sem Limites. Na próxima semana, uma nova pesquisa, um novo pesquisador. Esperamos por você.